Então, nós vamos elevar nosso pensamento até Jesus, convidá-lo para participar e nos incluir nesse estudo, e que todo o conhecimento adquirido aqui hoje nos enriqueça, renove nossas ideias, nossos pensamentos, nossa forma de agir, nossa conduta. Que a gente possa aplicar tudo o que aprendeu para o bem do próximo, para o bem da natureza. Assim seja. Então, Rosana, você vai fazer o capítulo do pretérito, do livro Capítulo 4. É. Palavra sua, pode ficar bom. Gente, como eu estava falando aqui, o Willi, que o seu Marta, que ele tinha chegado, eu vou ser o mais sucinta possível, porque são 50 minutos hoje, 50 minutos domingo, e tem partes do livro, realmente, que dá muito estudo, daria até um seminário, que eu não vou entrar nesses coisas, porque realmente eu conheço, que eu teria que estudar muito para falar disso para vocês. Então, até seguindo o conselho da minha amiga, da Carla, ela falou assim, não entra nessa parte do chinês, do coisa, não, vai na parte mais, né, sucinta. Então, eu peguei aqui, eu pesquisei, olha, eu pesquisei um livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, no Evolução dos Mundos, capítulo 2, mas esse eu vou deixar para falar da outra parte que eu ainda estou estudando, tá? Além da matéria, o Robson Pinheiro, André Luiz Ruiz, que ele faz um estudo, depois, se você permitir, Aline, botar no grupo, ele explica, ele tem até um boneco em 3D que ele explica, assim, muito legal. Peguei até do Divaldo Franco também, algumas coisas, então, e algumas coisas da internet mesmo, e de outros palestrantes que eu não lembro não. Então, eu vou fazer aqui, primeiro apanhado do que eu pesquisei fora do livro, tá? Então, aqui, vou ter a primeira parte, eu vou tentar falar mais alto. Duplo etérico. É o corpo acoplado entre o corpo físico e o perispírito. Aí, lá, estava, entre aspas, assim, é o tanque de combustível, né? Responsável pela vida física. A função principal, a função básica do duplo etérico, qual é? Função básica, o corpo etérico é o veículo e a reserva da nossa energia vital. Absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis, enviando-os ao corpo astral, ao perispírito. O perispírito, ao se colar às organizações somáticas, zonas energéticas bem definidas, chamado duplo etérico, cujas efusões se misturam com aquelas da organização física, que determina um halo energético em volta do corpo, halo este de configuração ovoide em seu todo, variável de indivíduo a indivíduo, não só com sua coloração. Boa tarde, seu Edésio. Boa tarde. No Espiritismo, o duplo etérico é o termo utilizado para nomear a cópia corporal de um indivíduo onde foram localizados os chamados chakras etéricos, espécie de portas, tá, entre aspas, que os espíritos usam para absorver o ectoplasma dos médiuns para conseguirem se materializar, também entre aspas, quer dizer, aquela manifestação de materialização, né? Que algumas casas ainda fazem isso. São poucas, mas fazem. Sua função primordial é servir de ligação entre o perispírito e o corpo carnal, funcionando como um filtro das energias que chegam e saem do físico, corpo físico, protegendo o ser de cargas negativas. O corpo etérico tem um papel que, à medida que relaxa, ele se expande. O corpo físico e outros corpos também passam concomitantemente pelo processo de relaxamento e expansão, o que permite que a energia circule entre eles. É aquilo que está no videozinho que eu vou mostrar para vocês, que eu vou mandar depois. Aí vem o fluido vital também, tem desde as plantas, das plantas até o homem, quer dizer, vegetal, animal ou mineral. Quando o ser desencarna, o duplo etérico também se desintegra, voltando assim para o fluido universal, o fluido cósmico. Aí tem os chakras, né? Que eles têm os chakras e, é claro, os chakras do duplo etérico, como ele é um corpo
bem material, acoplado, né, ao nosso corpo, diferente do perispírito, ele fica aqui na Terra, né? Então, ele é físico. Então, os chakras dele se decompõem também de acordo, né, com a desmaterialização dele, mas não os chakras que estão no perispírito. Esses continuam lá. Então, em duas observações, eu vi o seguinte. Num estudo, eu vi que o duplo etérico era responsável pelo chakra sacro, de ligação com a sexualidade e criatividade, responsável pela vitalidade do duplo etérico e o desequilíbrio no corpo físico, problemas sexuais, hormonais, de menstruação, baixa na vitalidade, infertilidade, dificuldade para concentração, doenças no pâncreas, vesículas, rins e bexiga. Aí, no livro Além da Matéria, que tem um capítulo 9 que fala só sobre o duplo etérico, ele diz que ele é responsável pelo segundo chakra, o esplênico, que é localizado na região do baço, e é responsável principalmente pela energia na área sanguínea e da água sanguínea do baço. Então, ele tem o lado direito dele, né? Tem dois polos. Isso aí eu não vou saber explicar para você. Pesquisei muito, mas não achei. Então, minha amiga ficou de me trazer depois, semana que vem eu posso falar sobre isso. A coloração azul, a gente vê no livro, né? É a parte negativa, e a vermelha, alaranjada, a positiva, né? E ele tem uma forma de ovoide. O corpo precisa do equilíbrio, nosso corpo físico, do equilíbrio do duplo etérico, sintonizando-se com as coisas boas, é aquilo que a gente está falando agora. Sendo assim, estruturando uma melhor condição psíquica, física, mental, né? Moral. Aí, então, foi isso assim, mais ou menos, o que eu pesquisei para a primeira parte, tá? Então, aqui, entrando no livro, eu não vou entrar também nisso, que eu não vou saber explicar, mas como eu não gosto de ficar sem saber o que as palavras querem dizer, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu só peguei o que ela quer dizer, tá, gente? Eu não vou explicar isso que eu não estudei. Aqui está, desde as primeiras... a primeira página, tá? No segundo parágrafo. Desde as primeiras manifestações do princípio inteligente... Gente, vocês estão me ouvindo bem? É porque eu estou puxando, está doendo um pouquinho, mas estou tentando falar. Na matéria, passando pelos diversos reinos que a natureza prodigalizou sob a orientação amorosa de Jesus, vê-se a mônada divina, isso que eu pesquisei, aperfeiçoando-se, materializando-se e desmaterializando-se nos campos experimentais do mundo das formas, adquirindo predicados que a enriquecem cada vez mais em sua marcha ininterrupta para as formas mais primorosas da expressão de sua intimidade divina. Então, o que é a mônada divina? Até a Nívia me explicou aqui um pouquinho, sabe? É o aspecto mais elevado da alma, representando nossa essência divina, que existe além do tempo e do espaço. É a forma mais pura de consciência, não distorcida por nenhum fator externo. Então, no outro livro que eu li, tipo assim, dizia que assim, é tipo uma centelha divina, né, que a gente tem dentro da gente. Aí, passando para a página 2 não, página 70, né, a segunda página, aí ali, eu li um pouquinho da Revista Espírita de Kardec, mas aí eu ainda não acabei de anotar, vou deixar para depois. Aí aqui fala o duplo etérico, né, que tem vários nomes, uns chamam de prana, corpo etérico, etéreo, né, fluido etéreo. O duplo etérico, desdobrado ou dissociado do corpo físico, seja espontaneamente ou sob ação magnética exterior, foi amplamente provado pelos estudiosos das ciências psíquicas. Quer dizer, ele está na ciência, né? Ele sei o que foi provado, né? Servindo para comprovar a existência e sobrevivência do espírito, sua atuação e independência na vida. Foi investigada e constatada a realidade do corpo etérico através de processos científicos desenvolvidos pelos companheiros encarnados,
como fotografias, materializações e muitas impressões físicas, observadas e sobejamente atestadas por pesquisadores e médios que se dedicaram ao estudo da ciência psíquica. Então, eu fui lá naquele negócio, eu não sei se você lembra, Aline, eu não sei se é o mesmo assunto, porque eu ainda não consegui ler lá, porque o tempo está curto. Que o nosso companheiro lá de estudo falou sobre as fotos que tinham do mecanismo da mediunidade, o livro. Que na foto aparecia uns flashes, umas coisas assim, né? Que as pessoas acham que captavam a aura da pessoa, né? Então, eles falam que não é a aura da pessoa. Aquela captação, eu não sei se no livro ali, eu tenho que voltar lá, não posso afirmar, mas aqui está falando, pelo que eu vi aqui, é aquela da fotografia Kirlian, que aqui ele afirma também que não foi para o casal Kirlian. Rosana, nós vamos passar de novo por aquele capítulo no estudo agora da... Ela está participando da equipe Amor, tá? Não está? Não. É o quê? É porque na equipe Amor, a reunião que nós vamos ter depois dessa agora, né? Aí a gente está estudando de novo o mecanismo da mediunidade. E aí vai falar de novo, quando começou agora, então vai tocar nesse assunto de novo lá. Aí eu confirmo para você. Porque até tem um outro celular aqui, mas não adianta colocar, porque muito tempo atrás, no nosso estudo lá do nosso lar que a gente fazia, que é um estudo presencial, falando do ectoplasma, aí eu peguei umas fotos que tinha na internet, pesquisei, vi a veracidade delas e tudo. Eu não entendia por que as pessoas tinham que ficar amarradas dentro de uma jaula, de braço amarrado. A fotografia saía, né? A expressão ali é do ectoplasma, né? Aquela foto ali. Agora, eles captam. Quer ver? Não sei se foi o Divaldo. Na verdade, não é que nem está preso numa jaula. É que o ectoplasma é de uma matéria tão sutil, tão sensível, que ela tem que ser protegida na hora que ela é externalizada. Então, assim, uma luz, um vento, uma luz artificial, uma luz natural, qualquer coisinha, um pensamento erradinho, um pensamento menos feliz, já desanda o negócio todo. Então, não é que tem que ficar numa jaula, tem que ficar num lugar protegido, é diferente. É porque eles ficavam, tem umas, se você for lá, vou ver se eu acho, depois vou botar no grupo. Eles estão também com os braços amarrados. Achei aquilo estranho, mas de repente era o método da época, né? Usado, né? Ou porque, tipo assim, para provar que a pessoa não fez nenhuma manipulação, ou que ela mexeu em algum fio, né? Ligou alguma coisinha, para poder. Porque é muito fácil, se essa pessoa tiver a arte do ilusionismo, ela cria coisas que todo mundo acredita, mas no final das contas era tudo truque. Aí, com as mãos amarradas, a pessoa não tem como provar que, tipo assim, ó, está amarrado ali. Como é que ele fez? Não mexeu a mão, não mexeu, tipo assim, não manipulou nada. Então, talvez naquela época tivesse sido isso. Agora, na questão do cubículo, eu acho que é para proteger mesmo o ectoplasma das irradiações. Porque era aberta, assim, tinha poucas pessoas, né, mas escurecida a sala. E é claro que a fotografia ali era especial para isso, né? Tinha também um fotógrafo especial para isso. Aí, porque nós naquela época, os recursos de tecnologia de fotografia eram péssimos, né? E hoje é bom demais, então qualquer coisa pode ser manipulada via digital. Então a gente nunca sabe o que é. Com a inteligência artificial, qualquer coisa pode ser criada em termos de imagem. Então, mas hoje aquilo em dia, ali foi nos anos 40, eu acho, foi mais ou menos na época do Chico. Era o recurso de fotografia era muito simples naquela época. Hoje não. Então, assim, hoje é o contrário, qualquer um pode fazer qualquer fotografia de qualquer coisa. E aí a gente não tem como testar a veracidade se for feito por inteligência artificial, entendeu? Até eu posso ficar parecendo que tem 20 anos, né? Coisa que eu não gostaria, que eu já vivi, já era. Então, aí teve esse produto tudo até descobrir, que eu não sabia, que esse foi no estudo que nós fizemos, que o ectoplasma sai até da ponta dos dedos. Porque como a gente está acostumado a falar dos orifícios, né? Sai dos dedos. Mas aqui na fotografia aqui, ele fotografa o perispírito, o do pretérito. Aí o rapaz dá noção assim, ele pega uma folha, cortou uma folha,
a folha de uma planta, uma folha. Cortou, tá ali, né? E fotografou. Aí a folha apareceu junta e com aquele halo em volta. Assim como um insetozinho. Aí, só insetozinho também. Eles desencarnaram o insetozinho, que eu achei assim, né? Pesquisa da ciência, isso já tem muitos anos, né? E tentaram depois reanimar, só para tirar fotografia. Mas aí o inseto não voltou à vida, mas sobre o halozinho em cima do inseto, né? Aí eu escutava que eles falam de gente que amputa algum membro, né? Que é a famosa dor fantasma, está coçando um braço que não existe mais. Por quê? Não existe no físico, mas no perispírito e no dupletérico está lá ainda, né? Então, a pessoa sente Isso. coceira, sente dor, sente incômodo, Gente, uma série de coisas sente como se estivesse lá. o Divaldo Franco estava falando sobre isso, sobre esse negócio, e o André Luiz Ruiz também falou no outro vídeo. Aí é que tem, eu vou pular essa parte aqui, porque tem um parágrafo, eu vou para o outro. Só por causa do tempo, para não tomar muito tempo, porque é um estudo grande, né? O duplo etérico, também chamado corpo vital, é assim como os outros corpos. Aqui, gente, eu estou na página 71, tá? Tá no segundo parágrafo. O duplo etérico, também chamado como corpo vital, é assim como os outros corpos de manifestação da entidade pensante, uma conquista do ser em sua longa caminhada de evolução anímica, constituindo-se um elemento preciosíssimo na economia orgânica e na manutenção da saúde do ser humano. Elemento de constituição delicada, de natureza material mais sutil, ectoplásmica e de alta sensibilidade. O duplo etérico é altamente influenciável e se ressente em sua estrutura íntima, do comportamento humano, equilibrado ou não, no que tange às virtudes ou viciações. Aí eu fiz até aqui uma coisa minha mesmo, que ó, dependendo do ser, quer dizer, da pessoa, ele pode ter um ressentido, né, como muitas pessoas falam, magoado, né, ferido, né, o duplo etérico, do fluido vital, é que eu pensei assim, muitas pessoas podem ser, com mau uso do fluido vital, podem ser até retiradas antes da reencarnação, da encarnação presente, né? Até por uma bondade, né, da espiritualidade de Deus, para não cair mais ainda, ou porque não está cumprindo. Vicente, segunda-feira, falou lá isso, falou que a maioria das pessoas, elas não chegam a cumprir o tempo, porque a gente detona muito o corpo físico, né? Então, assim, muitas pessoas já tomaram como se diz, essa iniciativa de não fazer isso, né? Mas também o que ficou para trás que a gente fez, né? E tudo, eu acho que também deve contar, né? Aí é que eu botei aqui. O Ezequiel fala é o seguinte, que a gente, pelo mau uso que a gente faz do corpo físico, né, e até do descontrole das emoções e dos pensamentos, a gente reduz o tempo que era provável da gente estar reencarnado. Ou seja, se a programação da sua reencarnação é de 70, 80 anos, vamos supor, 73 anos. Aí, com o mau uso, você caiu aí para os 68, 69, né? Mas, se você começar a mudar sua conduta, mudar sua forma de pensar, mudar a alimentação, estilo de vida e tudo mais, você pode reverter uma parte. Quer dizer que você vai voltar a ter 70, vai voltar, não, agora eu vou voltar a ter 70 anos, vou cumprir 70 anos. Não, nem sempre chega lá. Mas, se você trabalha no bem, na caridade, você costuma ter uma moratória que até ultrapassa esse tempo de 70 anos, pode chegar até 10 anos, por exemplo. Então, de qualquer forma, cuidar da saúde, cuidar do corpo físico, da mente, dos pensamentos e das emoções, e fazer o bem ao próximo, é uma forma de você ter longevidade na Terra. Então, ele falou isso aqui, né? Aí, passando para a página 72, a palavra perispírito, a gente já sabe que peri é periferia, né? Que é o espírito ali dentro que cobre. É igual assim, o duplo etérico. Eu penso assim, é como se ele fosse assim, como ele é um corpo mais denso do que o perispírito e menos denso que o corpo material.
É como se ele tivesse um sanduíche, fosse a geleia, né? Assim, mais gordinho, né? Isso é coisa da minha cabeça. Aí o rapaz deu um exemplo, uma coisa, é que a minha caneta aqui não sai, mas ele estava falando só do corpo físico, espírito e perispírito. Aí ele pegou uma caneta assim, e falou assim, essa parte aqui, achei isso fantástico. Ele fala sempre da cebola, essas coisas do abacate, né? Essa parte aqui é o corpo físico. Aí, tirando aqui aí saiu, tá vendo? Desencarnei. Aí, esse plástico que está aqui, em volta aqui, é o perispírito. E a tinta é o espírito, que tem a função mais importante. Aí vem aqui e faz assim, ó. Aqui, encarnei. Corpo, perispírito e espírito. Tá, achei muito legal, né? Então, assim, como assim, é igual, por exemplo, algumas pessoas que eu também estou estudando isso, que o do pretérito é uma parte do perispírito que fica no corpo físico, sabe? Então, mas só que ele não se agrega, quando em desdobramento, né? Nos livros, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11, mostra a história de Castro. Até André Luiz fica assim meio estupefato, porque nunca tinha visto aquilo, que ele está em preparação para desdobrar, junto com a espiritualidade, para um trabalho. Então, o que acontece? Quando ele se vê imenso, meio disforme, com uma cor de um lado azul e outra alaranjada, aí o André Luiz quer perguntar, mas tem que fazer silêncio mental, né? Para aquele trabalho. Depois vem os espíritos de luz, não lembro o nome deles agora, não foi aquela aranha, senão era um outro, que dá um passe nele magnético ali, e o corpo físico está lá, deitadinho, dormindo, né? Aí ele consegue, ele mesmo se assusta com aquilo, né? O próprio Castro, e ele vai e consegue se desenrolar ali, o duplo etérico é chupado para o corpo, essas palavras meio, e ele consegue sair, depois de muita coisa e tudo. E aí outra história interessante, porque ele fica amedrontado, mas depois, através da prece, que é o bálsamo, lá nos trabalhos, quando eles passam pelas trevas, então ele mostra que o duplo fica. Né? Eu acho que, tem um outro livro. Os Mensageiros, esse livro, eu acho. Se não me engano, é Os Mensageiros. Os Domínios da Mediunidade. Aqui, Domínios da Mediunidade, isso mesmo. Aqui, ó, eu vou ler só um pedacinho para vocês. Ó. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, Castro, tateante assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Verifiquei, então, que deste contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-os de maneira incompreensível para mim. É o Hilário que fazia as perguntas, né? Mas aqui, Clementino. Foi o Clementino, o espírito que deu os passos magnéticos. Está aqui, ó. Esse capítulo aqui é muito legal, gente. E logo depois desse capítulo, é mais interessante ainda, que fala sobre clarividência e audiência, ok? Né? Porque o duplo etérico, ele é o corpo, ele é visto, né? Tirando a parte da fotografia, pelos clarividentes e pelos desencarnados, né? Inclusive, é um cuidado muito grande que a espiritualidade tem, quando a pessoa não tem uma moral. Isso eu assisti numa palestra do moço, depois eu vou mandar o nome, é que eu não consigo ter um nome, esse nome, o sobrenome alemão, eu não consigo. Ele... E agora eu me perdi do que eu estava falando. Ele estava falando do... daqui a pouco eu leio. Tem cuidado com o corpo etérico, do duplo etérico, por causa de quê? Ele estava falando isso ele falou nessa coisa, mas agora eu me esqueci, quando eu lembrar, eu volto. Eu estou assim, gente, tá? Estou caducando. Tá? Não, aí, a gente acontece mesmo.
falando quando a pessoa desencarna, que o duplo etérico ainda tem Tá. O cuidado que tem que tomar, porque a pessoa com suicida, pessoas que fizeram mau uso muito de muita maldade, ou muito apegado à matéria física por beleza ou outra condição qualquer, usos, né, que detonam o perispírito todo, né? Então, ele demora, o do pretérico, ele demora a sair do corpo físico. A pessoa com uma elevação moral, espiritual maior, ele vai rapidinho. Então, a espiritualidade faz o trabalho ali para que eles não sejam vampirizados, aquele fluido vital que ficou naquele corpo, né? Que é o do pretérito, que às vezes demora algum tempo para se dissolver, por causa do apego. Tanto que a gente vê caso que o espírito, né? No caso o perispírito, fica ali no túmulo, né? Guardando, né? E os mais assim, que são mais evoluídos, já o perispírito já vai, do pretérito também. A espiritualidade não tem tanto esse trabalho, foi o termo que ele usou, esse trabalho de fazer isso, né? Então, agora aqui na página 72... Rosana, a Sandra quer fazer um apontamento. Tá, Sandra, por favor. Oi, Rosana. Eu não entendi o seguinte, na questão aí do suicida. Essa morte precoce, ela pode ser em vários casos, né? Aí, no caso que a pessoa tem muita ira, ela vai gastando, né, o fluido vital. Aí ocorre o suicídio, certo? Porque a raiva é só um exemplo. A raiva, o cigarro, o álcool consome muita energia da pessoa, certo? É o suicídio. Aí ela, peraí, deixa eu só terminar. Aí ela é considerada suicida. Só que ela não tem esse fluido vital todo para ser vampirizada, porque ela gastou em vida. É isso que eu não entendi. Não é assim não. Não é assim não. Olha só. De qualquer forma, se você tem um planejamento reencarnatório, você tem um fluido vital, vamos supor, foi ser programado com a previsão de até 80 anos. Você tem energia vital combustível para gastar 80 anos. Não significa que se você usou droga, se você se viciou de alguma forma, fumou, bebeu e tudo mais, você gastou absolutamente tudo, não. Entendeu? Então, sempre tem um remanescente ali de energia vital, porque o suicida, vamos supor, que tira a própria vida mesmo, às vezes, né, não lentamente, igual você falou, mas ele tem um fluido vital ali que deveria ser usado até acabar, vamos dizer assim, né, até se esgotar. Mas ele interrompeu antes, ou seja, a quantidade de fluido vital que tinha aí para, às vezes, 30, 40 anos, tá ali. E aí, na hora de desencarnar, tipo, isso vai para onde? Agora, mesmo a pessoa que gastou muito, ela não gasta absolutamente tudo, não. Sempre fica, porque a matéria ali, ó, os seres que compõem o nosso corpo, ele também tem, né, vitalidade. Entendeu? É porque o livro fala que esses hábitos, né? Aí tem vários exemplos, causa furos no corpo etérico. Mesmo assim, ainda é muito complexo ainda. Ainda tem esse fluido vital, no caso, após o desencarne, né? Mesmo assim. Continua tendo. Mesmo que pouco, ainda tem. E esse é peso de ouro lá do outro lado, como diz, né? Porque quem leu Legião do Ração Pinheiro, né, sabe muito bem que eles ficam em torno do cemitério ali e tem guarda, como diz, né, protegendo, mas mesmo assim, se você não tem o hábito de orar, né, aí... Olha só, no Senhores da Escuridão, que a gente está estudando, vou falar rapidinho. O capítulo de ontem fala do trabalho. Tem um encarnado chamado Raul. Ele é muito corajoso e tudo, e ele desce muito nas zonas abissais.
tem vários espíritos guardiões, tem o Atabe, tem o Anton, vários que descem com eles. Então, eles estão lá embaixo no abismo, que está tendo, os espíritos tiveram que densificar o perispírito deles, né? Para poder... Aí começa a aparecer os órgãos deles, daqueles espíritos mais evoluídos. E o Raul é encarnado. Então, tem uma manifestação no mar, tipo um vulcão, na parte astral, que dá para a parte física também. Então, aquilo é uma limpeza que os elementais estão fazendo ali. Então, mas é muita radioatividade, muita coisa que é que eles fazem? Nisso, o Raul se preocupa e o outro também. O Atabe pega ele, o Raul dá um salto, vai para um alto assim, aonde os outros também vão. Porque ele explica o seguinte, o perispírito deles, os espíritos desencarnados, poderiam ser afetados pela radioatividade, pelo magnetismo daquele lugar, porque estavam densificados. E o Raul, ele estava dormindo, ele estava desdobrado, ele tem um cordão dele, então aquilo podia afetar muito o duplo etérico e o perispírito dele. Porque primeiro vai para o duplo etérico, né, que absorve mais antes de ir para o perispírito, para o corpo físico. Então, eles podia levar coisas para o corpo físico dele. Aí, na questão do desencarne, mesmo a pessoa sendo um suicida, o suicídio, a gente fala no termo geral, né? Porque tem até pessoas suicidas que, às vezes, ganham até um merecimento maior, até, porque, às vezes, num momento de desespero e tudo, não que eles não respeitaram a lei, mas, às vezes, eles podem até não passar por esse processo tão grosseiro. Mas, quando a gente vê, no geral, do suicida, quando ele, num momento de desespero ou planejado, ele tira a vida dele, ele já está desesperado ali naquele corpo, que, às vezes, não era o que ele queria, ele se vê ali preso. E o duplo etérico está preso também. Ainda tem fluido ali. Então, eles formam quadrilhas. Tem os simples, vamos dizer assim, os tupiniquins, que estão ali sozinhos, mas tem aquelas quadrilhas que vêm de lá, que são os magos negros, os dragões, aquilo tudo para poder, né, se alimentar daquilo, roubar aquilo também, para fazer trabalhos em laboratórios e coisas para afetar a mente humana. Aqui no livro fala sobre os vírus, as bactérias astral. Isso mais para frente, talvez na outra semana eu trago um pouco mais para vocês, né? E quando a gente fala aqui, eu fiquei até triste com isso, sabe, gente? Que eu estou até preocupada com o meu duplo etérico, que deve estar parecendo o muro do alemão, cheio de bala de fuzil. Eu não sei nem se eu tenho mais o tadinho, eu não sei nem se eu... Sabe, porque de tanto que eu lesei, né, gente? Porque olha quantos anos que eu tenho, né? Todos nós, Rosana, todos nós. Todos nós. Mas aí, aqui vem... aí, aqui, no segundo parágrafo. A utilização... Aí, Sandra, que vai entrar nessa parte também. A utilização de matérias tóxicas, como o fumo, o álcool, ou mesmo substâncias consideradas medicamentosas, eu vi isso até na anestesia geral, tá? A pessoa toma. Considerado medicamentoso como teor tóxico inegável, afeta a estrutura íntima do duplo, desregularizando-lhe os centros de força e, por consequência, a rede de distribuição das energias vitais que irrigam as células do corpo físico. O tabaco, o álcool e as drogas mais utilizadas pelo homem envenenam-lhe as reservas vitais, obstruindo os centros de força que a distribuem. A nicotina e o alcatrão, de forma mais atuante, corroem a própria matéria etérica. É o que, no livro que eu li também, ele dá um exemplo assim, como se fosse a gente fizesse igual, ele fala aqui que a gente faz com o planeta, como se fosse a camada de ozônio, cheia de furadinho, ou então uma folha de papel que você pega e queima com cigarro. Né? Corrói a própria matéria etérica, de que é constituído o duplo, formando buracos, tá, entre aspas, semelhantes às bordas queimadas de um papel.
facilitando, assim, a eclosão dos diversos distúrbios que comprometem o equilíbrio psicofísico do ser humano. Então, é claro, você está usando drogas, eu vou dar aqui um exemplo rapidinho de uma amiga minha do Rio, são anos atrás, antes de vir morar em Belo Horizonte. Ela foi numa festa, as festas de granfinos, serve cocaína em bandeja, aquelas coisas todas e tal. Então, ela fez uso do LSD. Tinha feito do êxtase, fez do LSD também. Então, ela me contou, gente, eu nem era espírita ainda, agora estou vendo tudo aqui, que ela deitou, assim, né, naquela coisa, ela se viu em formato como se fosse um ovoide, as cores azulada e vermelha, só que quando ela se olhava, ela se via toda carcomida, toda chumbadinha. Aí, quando ela via as outras pessoas que usaram, ela via verdadeiros monstros. O cara, assim, os lábios, assim, todo comido. Aquilo ali, ela teve uma expansão da consciência, que às vezes faz com aquele... Não acerta o nome, não, tá? Vou falar o santo daime, né? Com algumas drogas. Então, ela se viu, ela disse que não teve forças nem para levantar. Então, foi uma experiência assim, muito estranha. Porque as pessoas que estavam lá, que tinham feito uso das drogas, ela via eles como verdadeiros monstros. Quer dizer, aquilo era o duplo etérico que já estava... Porque se ela se viu numa forma ovoide, com a cor azul e laranja, então ela estava, né, tendo uma expansão do próprio duplo dela. Então, você vê como que as coisas são sérias, né? E ainda bem que eu parei de encher o focinho já tem um tempão. Se seu álcool aqui, né? Então, aí vem... Eu lia isso aqui, né? Eu lia diversos distúrbios, papel, li... Ó, aqui, funciona o duplo etérico para ser encarnado como um manto protetor ou uma tela eterizada. Como se fosse assim, uma tela eterizada. Não vou colocar um véu de noiva, não, porque o véu de noiva ele ainda tem uma grosseirinha mais sutil, que impede o contato constante e sem barreiras com o mundo astral, atuando também como proteção natural contra investidas mais intensas dos habitantes menos esclarecidos daquele plano, e ainda protegendo o homem contra o ataque e a multiplicação de bactérias e larvas astralinas. Então, vou trazer semana que vem para vocês. Que sem a proteção da tela etérica, invadiriam a organização não somente do corpo físico, durante a encarnação, como a própria constituição do perispírito. Quer dizer, o duplo etérico, ele sente primeiro, ele é como se ele fosse um freio, né? Aí ele pega, né? Mas se o corpo, se não tivesse essa proteção, ia direto para o corpo e para o perispírito, né? Então, os efeitos, né? Antes de chegar no corpo físico, ele amortece os efeitos. Por isso que quando a pessoa é viciada em droga no corpo físico, quando ela perde o corpo físico, o duplo etérico também, como diz, né, perdeu a proteção do duplo etérico. E aí, então, o vício e a necessidade do vício se tornam assim, absurdamente mais fortes. Então, a gente tem que repensar todos os nossos vícios nesse sentido, né? Vício de comida, de bebida, de álcool, de sexo, de qualquer outra coisa, porque tudo a gente vai ficar... É como se tirasse a proteção ali da pele, tipo assim, vai ficar em carne viva, como diz. Tirasse o véu, né? Tirasse um véu, né? Aí vem aqui. Quando, por meio de seus desregramentos e vícios, passa a consumir substâncias corrosivas, como álcool, fumo, maconha e outras drogas, ou quando, no seu comportamento abusivo na esfera da moralidade, bombardeia a sensível tessitura do duplo, queimando-lhe e envenenando-lhe as células etéricas. O ser humano nele cria verdadeiras brechas. Quer dizer, que naquelas brechas ali que dão oportunidade, né? Para os outros, as larvas astrais, né? Que ocasiona consequências nefastas. Através delas, penetra as comunidades de larvas e vírus do subplano astral, comumente utilizadas por inteligências sombrias para facilitar-lhes o domínio sobre o homem. Além disso,
favorece o assédio mais intenso das consciências vulgares, que usam o ser encarnado para saciar sua fome e sede de elementos materiais, quando não para acirrarem ainda mais a perseguição, quanto mais infeliz, sobre a pobre vítima de seus desequilíbrios. Então, eles estão ali, essa brecha, quando eu trouxer no próximo domingo, eu vou explicar direitinho como que eles fazem para entrar está lá no Senhores da Escuridão, capítulo 4, nas zonas abissais, poder colocar dentro dos encarnados. Esses mesmos que, durante o desdobramento, vão procurar esses lugares de sexo, de álcool, de drogas, né? Então, os seres da treva, eles se alimentam disso, outros que são subalternos a eles menores também precisam se alimentar, e eles usam isso para outros tipos de substâncias para, né? Aí, aqui, a ingestão de drogas mais fortes, como a maconha ou o LSD, a menina usou, né? Aí que eu vi, a cocaína e seus derivados vêm como de medicamentos específicos, cujos componentes químicos sejam inegavelmente tóxicos, violenta tela etérica, provocando a sua ruptura. Então, ela já está cheia de furinho ali, né? E diz que dificilmente o duplo etérico se recompõe. Dificilmente ele se recompõe. Então, é por isso que fala que ele é um corpo mais sensível, né? Aqui fala, vou descer um pouquinho aqui, que sem a proteção dessa tela, que os manteria naturalmente protegidos dos habitantes do subplano astrais, começam a perceber as formas horripilantes. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, não lembrei da menina, não. Criadas e mantidas pelos seres infelizes que estagiam nas regiões mais densas do plano astralino. Falta-lhes a proteção etérica, que violentaram pelo consumo de drogas, estimulantes ou excitantes, que lhe destruíram parte da proteção que a natureza os dotou, para a sua própria segurança na marcha evolutiva. Então, aí aqui embaixo na fala, quando isso ocorre, além dos recursos terapêuticos, comumente empregados nas casas espíritas para tais casos, deve-se promover a doação e a transfusão de fluido vital ectoplasmático para suprir a falta ou para revitalizar parte afetada do duplo etérico, que ele raramente consegue, né? Mas acho que aí também tem uma questão que, eu acho que dependendo da pessoa, né? A pessoa começar a tirar isso fora, deixar isso, talvez, assim, eles consigam com mais, né? Repor, talvez, algumas partes. Talvez não reponha, mas pelo menos pare no processo de fragilização dele, né? Talvez não. Eu acho que, igual o Ezequiel falou, se a pessoa ela trabalha no bem, a energia que ela movimenta é muito diferente. Então, ela se livrar dos vícios, mudar a conduta, mudar o pensamento, controlar as emoções, se conhecer e controlar as emoções, ela consegue reverter uma parte, sim, mas não todo, lógico, ele falou. Não é. Agora, se ela trabalha no bem incansavelmente, só Deus sabe o que ela pode reverter ou não. Aí é direto com o homem lá de cima. Faz assim, tipo uma colchinha de retalho, né? Se improvisa, né? Aí depois a gente vê lá como que fica, né? Aí agora aqui na página 75, eu já pulei um pouquinho para baixo, no mesmo parágrafo. Estou preocupada com o tempo, por isso que eu estou correndo. Está aqui, ó. Vindas de várias dimensões do universo, as energias do plano etérico, da criação, participam da formação e do equilíbrio do homem, ligando etericamente com os animais, vegetais e minerais na troca incessante de recursos presentes na criação. Todos esses planos, se assim podemos denominá-los, estão envoltos em uma rede de energia etérea que nutre e revigora os corpos de manifestações mais densas do ser humano. Por isso, as transferências de energias etéricas se realizam em todos os reinos da natureza. Então,
eu não sei, que eu não vi nada, como eu falo aqui, todos os reinos da natureza, eu não vi nada referente ao mineral. Eu só vi referente ao vegetal, ao animal e ao hominal. Tá? Eu até pesquisei e não vi. Então, vou virar a página aqui para 76. Aqui. Aqui, dessa maneira, observamos que os estados realmente saudáveis encontrados no ser são o resultado de uma vivência harmoniosa com a atmosfera psíquica e moral que contribui para o seu equilíbrio integral. Né? Então, é aquilo que eu estava falando antes. Se a pessoa tem uma vida mais equilibrada, ao desencarnar, esse duplo etérico vai se desfazer mais rápido, não vai dar trabalho para a espiritualidade, né? E ele vai poder ir para o perispírito dele, para o lugar onde for designado. Ninguém sabe, né? Aí, aqui embaixo, isso aqui eu achei legal aqui, ó. Vemos em Jesus um modelo a ser seguido pelos espíritos da Terra. Fato este que é corroborado pela sua autoestirpe espiritual e pelos exemplos de convivência com os diversos reinos no grande ecossistema universal. Notamos na vida de Jesus a integração com os animais, vegetais e minerais, num processo de transmutação e canalização de energias com vista à elevação geral do ser humano. Então, é aquilo que fala mais aqui embaixo, ó. Por isso, não nos cansamos de falar, ao longo dessas páginas, que o Evangelho do Cristo, como todo o seu alcance para a vida do homem, é ainda o único tratamento conhecido de eficácia comprovada para debater o sofrimento do ser humano, para solucionar seus problemas morais que provocam as disfunções orgânicas ou fisiológicas, por impositivo das leis cósmicas, conduzindo-nos a estágios cada vez mais avançados de evolução anímica, e, por conseguinte, a alcançar uma saúde mais perfeita, uma atitude mais equilibrada ante nós mesmos e perante a vida. Né? O que tem sido deixado sempre, gente, né? Que tudo é mental, nós somos o que pensamos. Né? Muitas pessoas confundem mente com cérebro. O cérebro é um órgão. Então, o produto da nossa mente, né, que a própria espiritualidade fala que quer que a gente pudesse ver o que fica no espaço, né? Mas como tudo é aproveitado, eles manipulam aquilo para o bem, mas mesmo assim, o trabalho que dá. A a emissão desse tipo de matéria mental. Exatamente. Rosana, não vou pedir para você interromper então, o estudo hoje e continuar no próximo domingo, tá? Sim. Já deu o horário. Eu vou pedir o Willi para fazer a prece final então, com a gente, tá? Tá bom. Tá. Muito obrigada, viu? Está indo muito bem. Estou gostando muito. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos todos. Parabéns, Rosana, pelo estudo. Obrigada. Então vamos todos fechar os olhos, respirar fundo, para que todos possamos conectar com Jesus e o nosso amado Pai. Neste momento, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse estudo, para que possamos compreender e melhorar o nosso aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Obrigada, gente. Bom estudo agora para vocês. Tá? Daqui a pouco, aí, né, gente? Na semana eu vou trazer um pouco desse negócio, voltar um pouquinho aqui atrás, só para falar das larvas astrais, e aí vai ser mais rápido também. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Até já. Fiquem com Deus. Tchau.